primeiramente, Senhor, pedimos perdão pelas nossas ofensas, pedimos perdão pelas nossas fraquezas, às vezes desobedecemos, ofendemos a Ti, até lá no íntimo do nosso coração, Tu conheces nossos corações, mas sabemos que Tu és um Deus misericordioso, justo, conhece a nossa limitação muito mais do que nós, e por isso que nós sabemos que temos uma fé que somos salvos, porque não dependemos do nosso esforço fisicamente e obras. E agradecemos as irmãos desse local aqui. E agradecemos, Senhor, pela chuva, e agradecemos mais uma vez por este momento, e pedimos que nos abençoe, nos hinos, e nós que estamos aqui, e depois de estudar a Tua palavra, pedimos em favor das nossas famílias, onde estamos nesse momento, os demais irmãos, pedimos em favor dos irmãos na carne, das igrejas, e por tudo, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos, agradecemos, o perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus no número 123.
deixei até a sanfona do jeito que fica abaixo, deixei aqui com ela. Então vamos voltar ao estudo em Atos dos Apóstolos. Vamos ver que dia. Quarta-feira, 17 de 1 de 24. Nós estamos até o 46. Então vamos ler o 46 e vamos entrar no 47 a seguir. Atos dos Apóstolos. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentio. Isso aconteceu, que ele falou que ele foi para pregar primeiro, era necessário, mistério, é necessário que pregasse primeiro a palavra de Deus para eles, para os judeus, para toda a família, para o seu povo. E sendo assim também que Jesus veio para eles. Aí eles não aceitaram, aí Jesus foi para os gentios. Você vê que a cidade cercada tudo de muro, do lado, e foi até quando Jesus foi crucificado fora da porta. Fora. Quer dizer que nem lá dentro. Quer dizer, até isso foi figurado um propósito para entender o que aconteceu. Que Jesus não morreu para eles. Mas só que ele veio para eles rejeitaram, então crucificaram fora da porta. Jesus para o gentio, para todo mundo. Então aí voltamos para o gentio, o apóstolo Paulo diz. Aí aqui no versículo 47 diz: porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, aqui nós vemos, quando foi escrito isso daqui, a Bíblia, o Espírito Santo falando, porque o Senhor assim nos mandou. E Paulo e Barnabé mandou: eu te pus, se eu aqui é o Senhor, e eu te pus para a luz do gentio, a fim que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, o Senhor falando, Deus falando. Então, Paulo fala aqui que não é não só da sua chamada pessoal, Paulo está dizendo, mas também, ele está falando, da profecia pronunciada pelo profeta Isaías. Então, vamos ver lá, Isaías 49, versículo 6. Lá em Isaías, o profeta estava referindo o Messias prometido ao mundo, principalmente, primeiro aos judeus, a fim de que sejas para a salvação de todos. Então, esse é o propósito de Deus, de enviar o Filho dele para morrer numa cruz, para salvar todo mundo, até os confins da terra. Quer dizer que foi lá, isso aí lá, mas até os confins da terra. Este trecho foi tirado de Isaías 49:5. A salvação oferecida por Cristo, de graça. E hoje ela foi estendida ao povo, e hoje ela está estendida. Está destinada para todo mundo, entendeu? Está destinada para todo mundo. Além disso, ele também será a luz dos gentios, até o fim da terra, falando do Messias. Então, está destinado o chamado dele. Então, Isaías 49, eu vou ler 3 versões.
Primeiro essa daqui, ó, 49:6, disse assim, ó, que Isaías disse assim, ó. Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Jacó que fez Israel, antes de Jacó. E tornar-lhes a trazer os preservados. Vamos ver quem é esses preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Falando isso. Agora outra versão. Tem uma genérica e a outra. E disse ainda: pouco é que tu, lá fala desse tu, a letra maiúscula, Jesus, Senhor, tu seja o meu, Jesus, o meu servo, para levantar a tribo de Jacó. Está caída. Todo está caído. Falando dela. E para que restaure os assoladores de Israel. Vamos ver o que é isso lá, que foram assoladores de Israel. Também te dei. Então, o Senhor falando, Deus Pai falando para Deus Filho, eu te dei para a luz dos gentios, porque rejeitaram, crucificaram. Dei para a luz dos gentios, para que seja minha salvação até a extremidade da terra. Outra versão. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, fala meu servo que é Jesus, para restaurarem as tribos de Jacó e tornarem a trazer os remanescentes de Israel. E isso vai acontecer ainda, vai acontecer no final deste mundo, e no finalzinho da vida de Cristo, o remanescente dos judeus de Israel vai entrar no milênio, 44 mil judeus. Então ele disse aqui, o remanescente de Israel, também te dei para os gentios, vai vir muitos gentios de fora, de todo, nesse último dia, está em Isaías, eu não me lembro, se é 65, 18 ou 66, 18. Que vai vir com muitas nações. Essas nações vão se converter pela vista, para ver o remanescente dos judeus. Os judeus se converterem, então vai ser uma bala. Vai ser o dia, o último dia, o dia que vai ter mais evangelização, mais conversão. Para eles entrarem no milênio. Como nós temos aqui, com a natureza divina, nascido de novo, e com o corpo natural e a natureza velha. Te dei para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então a frase aqui, pouco refere-se ao fato de que Deus considera o levantar das tribos de Jacó um pouco. Sabe, poucos poucos. Mas se de toda a nação, como nação, vai ter um restante, um remanescente. Os assolados que falam, os preservados, que foram preservados. Então, o levantar da tribo de Jacó, de Israel. E a restauração do remanescente do judeu de Israel, o remanescente de Israel. Na sua segunda vinda, aqui na terra, Jesus foi voltar, então vai ter o remanescente. Por isso que fala, se aqueles dias não abreviasse, estava lá em Mateus, nenhuma carne salvaria. Fala da carne, não fala do espírito. Ninguém mata o espírito. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, isso. Fala, se aqueles dias não abreviassem, nenhuma carne se salvaria. Por amor aos escolhidos que eram os judeus, aqueles que foram abreviados, não o anticristo trabalhei com tudo. Então, isso na vida dele. E além disso, ele também será a luz do gentio, isso aqui, a luz do gentio, quer dizer, de todo mundo. Então, Jesus diz no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. Então, quem aceita Jesus, ele tem a luz de Cristo, ele enxerga a vida espiritual como ele é, como ela é. Quando nós não temos a luz que devemos, o Espírito Santo, não temos Cristo, então eles acreditando em homens, acreditavam em religião, eles acreditavam que teria que fazer boas obras, tinha que esforçar, fazer até o fim, para quem sabe um dia Deus daria um lugar no céu. Não. Então quem tem Cristo já tem a luz, a venda, os olhos abriu. Então ele disse aqui. Então Jesus, ele é a luz do mundo, mas precisa ter ele. Um segundo propósito também da vinda de Cristo foi trazer o Evangelho para as nações. Esse é o propósito de Jesus, que Deus enviou Jesus, ele veio para trazer o Evangelho, a boa nova de Cristo. Isso aí, Lucas 2,32, Atos 13,47, vai chegando lá, etc. Ele cumpre o plano do Messias, Jesus, Messias prometido, ele cumpre a chamada de Abraão. Ele chamou Abraão e fez tudo que ele trabalhou com Abraão, com os profetas, tudo apontando para o Messias. Tudo que ele fazia apontando o fé, o sacrifício que ele sabia, o sacrifício de animais. Inclusive lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quando ele se protegeu da vergonha de Deus que ele estava nu, ele fez do jeito dele, os aventais, folha de figueira. O que quer dizer isso? Ele preparou a salvação dele, a proteção dele da vergonha daquilo. E Deus não aceitou. Aí ele mandou. Aí tem que vir o sangue, derramamento de sangue. Você vai sacrificar, não aceita. Deus não aceitou. Vai sacrificar um animal, quer dizer que um animal que sente dor, que sente um sangramento, uma criação de Deus, vai morrer no lugar do homem, para tirar a pele dele, para fazer aventais para Adão e para Eva. Então teve que derramar sangue. Deus não aceitou isso? Não. Vai fazer isso. Então começou a minha salvação pelas obras primeiro. E depois a salvação através do derramamento de sangue. Isso aqui. E hoje em dia o Senhor Jesus Cristo, que ele já subiu ao céu. Então ele apresenta a pregação, o evangelismo através do seu corpo. Mas Jesus está lá no céu. Ele não está aqui. Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Nós já lemos aquele dia na pregação do batismo, Mateus 28, 18 ao 20, quando ele falou, ides. Jesus falou para os discípulos, ides, eu vou subir ao céu, eu vou deixar a igreja aqui preparada, fundada, organizada. E está a igreja aqui, a igreja de Cristo. Então, só que ides, agora vocês vão continuar evangelizando, ides, fazer discípulos, e vocês vão ganhar almas para mim, Jesus, em outras palavras. Vocês vão fazer discípulos, a igreja vai ganhar almas. O trabalho da igreja é a igreja que é evangelista, ela prepara o evangelho. Onde ela está? Estamos aqui reúne tudo no corpo de Cristo, depois espalha durante a semana, os outros dias. Não vai sair a igreja tudo aqui, sair um atrás do outro escondinho, vamos pregar em um lugar, vamos viajar, vamos lá. A igreja está espalhada. Cada um está no seu lugar. É o mesmo corpo de Cristo, está lá. A fé é todo mundo, o povo pelo fé. Quem sabe ele ganha uma alma para Cristo? Se ele não ganha, vai tocar a responsabilidade não está nele. Tá? Entende? Ele foi recusado. Então aqui devemos tudo isso o trabalho do nosso Senhor. Agora 48. E os gentios, ouvindo isto, olha bem, tudo isso que foi falado no versículo 47 e no 47 do 9.
porque o Senhor assim o amou. E eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, olha bem, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha bem, falou que creram, já estava ordenado antes da fundação do mundo. Olha bem, falando que Paulo e Barnabé saiu para ir pregar o Evangelho, saiu para ele. Bom, gente, ouvindo isso, mas ouviu eles falar, em vez deles acharem ruim, eles ficaram alegres, glorificaram, deram glória na palavra do Senhor, glorificaram, exaltaram o Senhor. Que palavra que usaram tanto? Obrigado, Senhor, agradecendo, que bela mensagem, que bela palavra que vocês vão trazer para nós. E creram, quando eles pregaram o Evangelho, fala aqui, olha, e creram todos quantos estavam ordenados. Os que não estavam ordenados, não creram. Por quê? Deus sabia que eles não iam crer. Aí endurece mais ainda o coração deles ainda. Então é por isso que nós vemos aqui, ó. Quer dizer, os gentios, ouvindo isso, ficaram alegres, sabe, glorificando a palavra de Deus, do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ó, ordenado para a vida eterna. Agora vamos dizer que não tem vida eterna, salvação tem um prazo, até um pecado. Não. Tem que o cristão, ele deve estar bem preparado, bem firme na fé, falando, eu sou salvo, com toda a fraqueza que eu sou, eu tenho a vida eterna. No momento que eu morrer, eu vou com Jesus. É a palavra de Jesus. A Escritura diz. E Deus designou, trazendo vida eterna para todos que creem em Jesus Cristo. Já está designado, como está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. Vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é que Deus teve um propósito. O homem pecou, o homem está desobedecendo a Deus. Eu vou mandar então o meu filho para condenar todos. Ele poderia ter feito isso, que todos mereciam isso, e merecem. Não, não vou mandar condenar. Eu vou mandar meu filho para salvar. Ele vai assumir a culpa deles, falando de Deus Pai, ele vai morrer numa cruz, veio o propósito daquele que crê. Aí então Deus fez uma proposta. Ele mandou para o povo, tem um problema, porém, está perdido. Já nasce todo perdido. Nasce o pecador, dentro do ventre da mãe. Mas só que tem uma chance. Vocês têm um escape. Tem uma válvula de escape aí, ó. Meu filho vai morrer na cruz, ele vai derramar o sangue, né? Ele não tem pecado. Aí aquele que crê, ele tem a vida eterna, para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado. Isso aí precisa estar bem afinado nisso aí. Aí ele disse assim, ó, depois do restante. Mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Aí ele fala, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí o 19 ele fala, ó, e a condenação é essa, ele já explicou. Que a luz veio ao mundo, que a gente falou naquela hora, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E até hoje, os homens amam mais a mentira, amam mais o pecado, amam mais os prazeres do mundo do que os prazeres espirituais que Jesus oferece. Aí no 20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não
perseguição. Já a Bíblia fala aqui, ó, porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, ele odeia a Cristo. Ele odeia a luz, porque a luz é Cristo. Então aí ele disse assim, ó, ele não vem para a luz, ele não vem para Cristo. Por que ele não vem para a luz? Ele vai ficar só no escuro, nas trevas. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque ele sabe que se ele vier, as obras dele é reprovada. Ninguém vai aprovar para batizar uma pessoa, receber uma pessoa, um candidato. Se ele estiver vivendo no pecado, se ele estiver dando mau testemunho, se ele estiver vivendo em mentira, se ele estiver fazendo normal, vivendo a vida mundana. Então, aí é que as obras não sejam reprovadas. As obras dele têm que ser aprovadas. Primeiramente por Deus. Pelos frutos os conhecereis. E também a justificação pela fé me fez lembrar também que eu escrevi aqui Romanos 1, versículo 16. Olha o que Paulo disse em Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Grego aos estrangeiros. Primeiro, né? Nunca esqueceu, primeiro é deles. Então, apóstolo Paulo, não envergonhe. Nós não devemos ter vergonha de falar de Cristo. Nós não devemos ter vergonha de carregar a Bíblia. Não devemos ter vergonha de entrar e puxar um assunto de falar de Cristo, de Jesus. Então ele disse, mas para todo aquele que ele crê. Ele falou que o Evangelho, pois é o poder de Deus, não é o poder do pregador, não é o poder do homem. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois fala primeiro do judeu e também do grego. Romanos 10, 9 e 10, ele diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja só, primeiro é com a boca. A saber, se com a tua boca confessar. Então com a boca você tem que confessar, não ficar só dentro. Você confessa, você fala para um, eu sou uma pessoa nascida de novo, eu sou uma crente, eu sou um cristão, eu sou um evangélico. Quer falar, fala evangélico, todo mundo que passar no evangelho. Mas a Bíblia não fala evangélico, ela fala nascido de novo, ou cristão, ou crente de Jesus Cristo. Então ele diz assim, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí no 10 ele fala assim, visto que com o coração se crê, mas não é esse o coração da alma, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, com a boca, é tudo com a boca. Em 1 Timóteo também, no capítulo 2, versículo 4, Paulo fala para Timóteo também, olha bem, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo falou lá na carta dele a Timóteo, que quer que todos os homens se salvem. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da Igreja de Cristo, que venha ao conhecimento da verdade, tira essa mentira através de religiões, etc. Também, segundo Pedro, que escreveu a segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ele não quer que se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está vendo só? Que Pedro disse que é inspirado pelo Espírito Santo, nem que a promessa de Deus, a vinda dele, o retorno dele, o dia que nós vamos morar lá, nem que retarda a promessa, retarda, vem tarde, vem em outra, demora, mas nunca acontece isso. Então, ainda que por alguns é tarde, mas por quê? Deus é longânimo, Ele está esperando, longânimo para conosco. Ele fala, é longânimo. Às vezes a pessoa tem uma vida longa, Deus está
não que todos venham arrepender-se. Também em Apocalipse 22:17 diz assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem, aqui tem duas coisas, o Espírito Santo e a esposa. Vocês sabem o que é esposa? Okay? Pode dar o sinal, tá? O que é? A igreja. Quem falou? Então, assim, ó, o Espírito e a esposa. Quer ver? A igreja, não é o prédio. Esquece de falando para a igreja. Não, é para o templo. Não é o prédio. A igreja. O Espírito Santo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o candeeiro. Sabe o candeeiro que coloca a lâmpada? É o candeeiro, a lâmpada daquele que ilumina. Então, o Espírito Santo e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga vem. É uma linha, é uma fila. Né? Diga a esposa, o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito Santo da igreja convidou: vem. E quem ouviu a igreja convidar. Pronto. Diga vem para o outro. Assim, um vai passando para o outro. Ele ouviu um dia o convite do Espírito Santo e a noiva e a esposa, que é a igreja. E daqui um dia ela vai casar com o marido que é Cristo, o marido é Cristo, um dia. Então, olha, aí eu vim, agora eu convido, vem. Diga vem. E quem tem sede? Venha, sede o quê? Da água viva, que é a palavra de Deus. Venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, que é a salvação. É a água que mata a sede, a salvação. Então Deus havia escolhido este povo de antemão, bem antes de nós, vindo agora através da chamada ao arrependimento, que é a igreja. O chamado da esposa que diz: vem tomar da água da vida, e seus pecados são perdoados. Para tomar a água da vida, o pecado é perdoado. Deus é soberano, de tudo é Deus, o Todo-Poderoso, que nós servimos. Com fé, vem a possuir a vida eterna. E João, o Evangelho de João 10:28 também diz assim, ó. Ele convidou, e dou-lhes a vida eterna. Jesus falou: vocês vêm, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Olha o lugar para a vida eterna. João 10:8. Jesus está falando que ele dá a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de morrer espiritualmente. Nunca. E ninguém arrebatará. Quer dizer que ninguém tira da mão de Cristo. Ninguém. De pecado nenhum, do diabo, ninguém. Da minha mão. Aí no 29 ele fala assim: meu Pai que é que mais deu. Eu falei, é outra palavra. Meu Pai que me deu você. É Deus que dá as almas para Cristo. É maior do que todo. Deus Pai que deu às pessoas almas para Cristo é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Jesus falando assim. Aí ele disse no 30: eu e o Pai somos um. Confundiu a cabeça entre tudo e deixa nós também. Nós vamos saber como é que é isso. Mas nós cremos, né? Então agora 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. A palavra do Senhor. Note bem, ele não diz a igreja, ele diz, ou alguma instituição religiosa. Assim, a palavra do Senhor. Não é a igreja que é divulgar a igreja. Não devemos falar de divulgar a igreja. A minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Não. Vamos divulgar a palavra do Senhor. A minha igreja é melhor, a minha igreja é grande, a minha igreja trabalha assim, a minha igreja faz isso, a minha igreja tem aquilo.